Ainda de pé, eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia, no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000, vamos dizer juntos, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois digo, o Senhor é o meu refúgio, faço do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Acho que eu leio agora. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o nome de quem? Do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tão grandes promessas, ó Deus, para a nossa vida. Pois o Senhor, ó Deus, nos sustenta com a sua palavra, ó Pai, e ela é suficiente na nossa vida para que possamos enxergar que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, ó Deus, zelado pela nossa vida, pela nossa família, ó Senhor, por todos aqueles que são nossos, ó Deus. O Senhor tem cuidado da tua igreja, ó Deus. O Senhor tem revestido com poder e com a unção da tua glória sobre nós, ó Pai. Mas nós nessa noite, Senhor, queremos ser revestidos deste poder, ó Pai. Assim como o salmista, ó Deus, acreditou e viveu a sua promessa, nós neste tempo, ó Deus, viveremos o melhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Nós vemos que quando Deus fala, Deus não está falando apenas ao salmista. Deus não fala apenas a Davi, nem aos filhos de Coré. Deus fala conosco. Quantos creem nisso, meu irmão? Esta palavra é real, é verdadeira na nossa vida, mais atual do que nunca. Precisamos hoje desta proteção, desse cuidado de Deus sobre a nossa vida, porque em nós não há capacidade de realizar as obras que só Deus pode realizar. O homem, ele muitas vezes cai no engano. Veja que há muitos laços do inimigo, que a palavra diz, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, olha, venenosa. Ela diz também sobre um mal que aflige todo dia. Ele diz, no versículo 5, o terror noturno, a seta que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia. Olha, por isso que a Bíblia diz assim, o inimigo, ele em todo tempo busca devorar. Ele tenta em todo tempo enlaçar o servo de Deus. E só há uma maneira de nós vivermos amparados, meu irmão, guardados, diga assim comigo, livres. Porque ele diz assim, eu livrarei.
livrá-lo-ei, diz o Senhor. Não é verdade, meu irmão? É uma promessa. E como é que o Senhor nos livra? Quando nós aprendemos a estar totalmente ligados e dependentes de Deus. Deus fala de um homem, de uma mulher, que não é estranho aos seus ouvidos, porque ele diz assim: olha, ele conhece o meu nome. Deus conhece o teu nome, porque a palavra diz que desde o ventre materno, antes de ser uma substância informe, ainda de ter forma de um bebê ou de um ser humano, estava lá um embrião e ele já te chamava pelo nome. E ele se alegra quando você também conhece o nome dele. Esse conhece o meu nome. Você conhece o nome do Senhor, meu irmão? Pedro é desse tamanhozinho, mas ele sabe, o pai dele é o Renato. Quando ele precisa recorrer, ele recorre ao pai dele, que ele sabe que o Renato não é igual a qualquer pessoa que está aí fora, é o pai dele. Quando nós nos referimos a Deus, reconhecendo quem Ele é, e que Ele é o seu Deus, e que dele vem tudo o que você precisa, Deus fica tão feliz, meu irmão, como o Renato, quando ele vê o filho chegando, dependente dele: vem cá, meu filho. Não, fica tranquilo. Olha o cachorro, pai. Não, pode ficar tranquilo. E aí ele confia, e o pai fica feliz, porque sabe que o filho conhece quem ele é, olha, e sabe que ele está ali guardando a vida. Deus se alegra, meu irmão, em guardar a nossa vida. Deus se alegra em nos abençoar. Deus se alegra, meu irmão, em ordenar os anjos: vai lá, guarda, porque esse é meu, ele conhece meu nome. Por isso nós não podemos ser estranhos de Deus. Sabe, quando nós vemos aquele homem chamado Zaqueu se encontrar com Jesus, ele não era nenhum religioso, ele não frequentava nenhuma igreja, ele não tinha seguido Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele reconheceu aquele nome de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era alguém diferente, que ele era alguém vindo dos céus. Então ele foi ao encontro de Jesus, não como ele fosse ao encontro de um amigo seu, ou de um superintendente do governo, porque ele tinha autoridade também. Não, ele foi em encontro a Jesus como aquele que podia solucionar tudo aquilo que ninguém havia solucionado na vida dele. E quando ele foi até Jesus, ele tomou uma atitude diferente. Ele rasgou o coração. Ele não se importou se alguém ia falar dele ou ia deixar de falar dele. Ele não se importou que se era humilhação ele subir num sicômoro. Ele não se importou se ele estivesse ali e talvez Jesus nem pudesse dar atenção a ele, mas ele queria atrair o olhar de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo visse que ele estava ali num propósito diferente, conhecia quem era aquele homem que passava. É interessante que quando Jesus passou, os olhos dele se atentou para Zaqueu. Quantas pessoas estavam ali ao lado de Jesus, talvez pela empolgação de saber que Jesus fazia milagres, que ele multiplicava pão e peixe, que Jesus podia fazer um pescador lançar uma rede, e enquanto ninguém pescava, eles pescarem uma pesca que todos ficassem admirados, porque o barco quase foi a pique, chamaram os outros barcos, já imaginou, tanto peixe era. Muitos estavam ali pelo oba-oba, estavam ali porque era moda, como hoje, é moda. Ah, não, eu virei evangélico. Mas Deus não está à procura, meu irmão, de pessoas, Deus está à procura de corações. Zaqueu pôs o coração dele em Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: esse aí me conhece. E para Jesus não importou que se Zaqueu era um pecador, se Zaqueu era um defraudador. Jesus disse: hoje eu vou lá na sua casa. E muitos criticaram, e muitos se levantaram, disseram: mas espera aí, quem é esse que vai lá na casa desse pecador aí? Mas era aquele pecador ali que sabia quem era Jesus Cristo, meu irmão. Deus se alegra quando você conhece quem Ele é.
Para que esse negócio de dizer, eu vou à igreja, eu oro, mas espera aí, Deus vê a sua atitude, Deus vê o seu coração, meu irmão. Sabe o que acontece? O homem é cheio de justificativas, e isso não vem de hoje, vem do princípio, vem da raiz, Adão e Eva, porque quando eles pecaram, eles se justificaram a Deus, porque não queriam reconhecer que eles precisavam de Deus, que eles precisavam se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus, que eles precisavam do perdão de Deus. Não, eles se mantiveram duros, firmes. Não, Senhor, o que me fez pecar foi essa mulher me foi a serpente, e assim foi em diante, e até hoje é assim. Não se engane, meu irmão, o que afasta as pessoas da igreja, não é porque aconteceu isso, aquilo, porque não olhou para mim, não, é porque aquela pessoa está vivendo no pecado, e ela não quer sair do pecado, e quando a pessoa vive no pecado, é porque ela não conhece a Deus. Quando ele diz, esse conhece o meu nome, significa o que, meu irmão? Que ele precisa de Deus, que ele faz o que for preciso para estar com Deus, que não importa que se a atitude dele foi um grande pecado, ele está pronto a dizer, Senhor, eu vou pagar o preço, porque eu não vivo sem a tua presença. Conhecer o nome de Deus, meu irmão, não é dizer assim, ai, Jesus é maravilhoso, ai, glória a Deus, que maravilha. Não, muitos dizem isso, meu irmão, muitos dizem isso. Eu sempre conto que um dia deu um vendaval lá em Ribeirão Preto, eu tinha um amigo que ele não acreditava em Deus, eu não acredito em Deus, e criticava a gente, cristão. Aí o dia que deu esse vendaval, as telhas começou a voar, as árvores cair, ele deu um pouquinho, os meninos olharam, os amigos meus, ele estava ajoelhado, Deus me salva, Deus me salva. Até ele estava falando, Deus me salva, mas ele não acreditava em Deus. Muitos fazem isso, mas Deus está à procura, meu irmão, dos verdadeiros. Amém? Diga, eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Amém? Não é estranho. Nós não podemos ser estranhos aos olhos de Deus, porque quando nós entendemos tudo isso, nós vamos viver amparados pela sua promessa e pelas suas bênçãos, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e muita misericórdia. Mas eu não posso esquecer que os meus pecados fazem separação entre eu e Deus. Então é necessário que eu me humilhe, que eu me quebrante, que eu pague o preço de que, Senhor, olha, seja o que for, mas da tua presença eu não saio, porque eu conheço o teu nome. É isso. Lá em 1 João diz que Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa todos. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos, confessamos o nosso pecado. Você que é um cristão, não pode viver enganado. Quando você sente uma frieza tentar bater no teu coração, quando você sentir que você não tem vontade de vir à igreja, ou que você não tem vontade de ir ao grupo familiar, quando você sente que, sabe, passa um dia, 2 dias, uma semana, e você não quer orar, você não quer falar com Deus, sonda o teu coração, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado, e o pecado faz separação, e impede, meu irmão, que as bênçãos de Deus estejam na sua vida. É maravilhoso eu falar sobre todas essas bênçãos, mas se eu não zelar para que a minha vida e o meu coração estejam abertos para receber, como é que eu vou meditar e dizer, Senhor, Tu és meu escudo, a minha proteção, mas eu estou tão distante dEle? Eu tenho que estar próximo, eu tenho que estar ligado em Deus. Porque quando o salmista começa, ele diz assim, aquele que faz o que, meu irmão? Habita. Habitar não é visitar, habitar não é passar umas férias, habitar é morar, é você fazer morada. Você tem uma casa, você pode passar um final de semana na casa de um amigo, você pode passar umas férias, até de um mês em algum lugar, se você aguentar, né? É muito tempo. Mas logo você diz assim, eu quero a minha casa, não é verdade? Não tem lugar melhor do que a sua casa, porque é o lugar que você habita.
é o lugar aonde você encontra paz, é onde você encontra descanso, é onde você encontra, meu irmão, o aconchego, porque Deus abençoou, e ali não é apenas uma casa, é um lar, e a glória de Deus está sobre a tua casa. Por isso você sente tão bem. Se você não sente bem na tua casa, a pastora Regina falava sobre isso há alguns dias, não sei se alguém lembra, você tem que orar, ora, expulsa os demônios, meu irmão, porque a tua casa é um lugar de paz. Diga, minha casa é um lugar de paz, de tranquilidade, sossego. Quando você entra ali, meu irmão, você sente a presença de Deus. Então, Deus nos chama para habitar, não visitar. Não pode ser de sábado em sábado, de quarta em quarta. Todo dia. Habitar significa que, sabe, por mais que eu vou trabalhar, eu volto para minha casa. Eu estou lá no aconchego do meu lar. É ali que é o meu repouso. Eu não durmo no meu trabalho, eu durmo na minha casa. Ali é o lugar que Deus colocou a bênção dele. Então eu preciso habitar na presença de Deus. Mesmo vivendo neste mundo, há um reino espiritual, e eu tenho que estar dentro deste reino, e ali morando com Deus, porque ali o inimigo não pode nos tocar, meu irmão. Ali o mal não chega na sua vida. Ali as dificuldades e as crises passam ao teu redor, mas não tocam na tua vida. As epidemias que tem aí fora, não é? Ah, mas vai morrer disso, vai morrer daquilo. Cerca assim, ó, mas não toca na tua vida. Quando Deus enviou o povo no deserto, havia uma nuvem da glória de Deus, que os protegia. Quem andava debaixo dessa nuvem, estava debaixo das promessas de Deus. E Deus os guardava de dia e de noite, porque eles, naturalmente, andando pelo deserto, iam morrer. Eles não tinham alimento suficiente, não tinha água suficiente, não tinha, meu irmão, roupa suficiente. Eles não iam aguentar. Então Deus estava ali durante o dia trazendo um refrigério tão grande, que era aquela nuvem que trazia uma sombra, e à noite aquela mesma nuvem era de fogo, porque ela aquecia o povo. Então aquela presença de Deus trazia conforto, mas era necessário, diga assim comigo, morar. Mesmo que o tabernáculo andasse, eles tinham que andar debaixo da nuvem. A nuvem não andava conforme Moisés mandava, conforme Arão mandava, conforme o povo decidia, vamos decidir, então a nuvem vai para a direita, ela vai para a esquerda, era assim? Não, Deus ordenava. Então não é da nossa maneira. Tem tempo, sabe, em que nós estamos com Deus e às vezes dói, às vezes nós achamos assim, eu queria que fosse assim. Não, meu irmão, deixa Deus fazer da maneira dele. A sua função, diga, a minha função é habitar na presença de Deus, em todo tempo, meu irmão, na alegria, nas dores, nas dificuldades. Eu estou aqui, Senhor, porque debaixo da tua presença, a provisão. Então aquele povo que andava embaixo da nuvem, não tinha doentes no meio deles, meu irmão, já parou para pensar? Não tinha epidemias, não tinha dificuldades. Então Deus levantou nesse tempo uma igreja, um povo, que está aqui neste mundo, mas andando debaixo da direção de Deus, da sua palavra. Você crê nisso, meu irmão? Então mesmo que você esteja andando no mundo, você está debaixo da nuvem da glória de Deus. E é aí que você vai ver a diferença. Porque lá todo mundo pega e não vai tocar em você? Porque eu estou debaixo, diga, eu estou debaixo da nuvem da glória de Deus. Amém? Então Deus disse, habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar aonde nós não enxergamos, nós não vemos, mas nós podemos sentir, nós podemos provar, e começar a ver as maravilhas de Deus na nossa vida, porque nós decidimos habitar em Deus. Nós não habitamos neste mundo, nos prazeres deste mundo, nas festas deste mundo. Ah, mas está todo mundo indo para lá, eu vou para lá. Você vai sair fora da nuvem. Não, mas eu sou jovem, eu tenho que viver.
Tudo bem, você pode viver, mas você vai sair fora da nuvem. Porque só Deus pode te proteger. Seus pais não podem te proteger. O pastor não pode te proteger. Ele é um servo de Deus que ora e intercede pela tua vida, mas na direção de Deus, porque se ele sai da direção de Deus, ele também sai fora da provisão. Então eu vou na direção da onde Deus manda. Nós vivemos num tempo onde tudo tem tentado arrancar o cristão do propósito de Deus, desviar dos propósitos de Deus, aonde nós vivemos num mundo que está em caos, que está em guerra, meu irmão, guerra contra a família, guerra contra os jovens, guerra contra tudo, guerra contra os seus filhos, tentando implantar pensamentos mentirosos, enganosos. Toma muito cuidado, tentando implantar idolatria, é muito sério. Ah, mas não tem problema, é só uma festinha. É, mas como é que é essa festinha? Procura saber, pais. Procura saber. Porque se há idolatria, não deixa seu filho participar, não. Porque isso é ofensa contra Deus. E se entrar no coraçãozinho dele, você é responsável por isso. Porque você autorizou. Guarda. Quando o povo fez lá o bezerro de ouro e começaram a adorar, Deus se manifestou. E aquele povo foi afastado. Eles não entraram na promessa, morreram no deserto. Eu não posso servir a Deus e morrer no deserto. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, nós não vamos morrer no deserto. Amém, meu irmão? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Parece tão simples, né? Eu medito nessa palavra, é uma maravilha. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, mas nós habitamos mesmo? Decida habitar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e, diga assim comigo, e descansa. Amém? Então, quando eu decido habitar em Deus, eu também tenho que descansar. Ah, mas como é que vai ser? Ah, mas meu filho tem que ser assim. Olha, a minha vida tem que ser... Não, descansa, que o mais Deus vai fazer, meu irmão. Veja que é uma unidade, habitar e descansar. Aquele que habita e descansa. Descansa, meu irmão. Descansa à sombra do Onipotente. Faz o Senhor o teu refúgio, o teu baluarte, a tua confiança, que Ele disse que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chega à tua casa. Mesmo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai ficar de pé, meu irmão. Oh, glória a Deus. Você vai manter de pé. Muitos vão cair, mas você vai se manter de pé. Porque você é um servo do Senhor. E quando você se mantiver de pé, você vai lembrar: eu estou debaixo da nuvem da glória de Deus. Esses que estavam ao meu redor não estavam, infelizmente. Mas eu estou debaixo da nuvem da glória de Deus. Então eu viverei todas as suas promessas na minha vida. É um tempo, meu irmão, em que nós precisamos decidir. Um dia o servo de Deus chegou e disse: a quem vocês querem servir? A Deus ou a Baal? Decida hoje. Por quê? Porque não tem como servir a dois senhores. Antes há de aborrecer um e servir o outro. É necessário, meu irmão. Não tem como servir a Mamon e a Deus. Não tem como servir as riquezas e a Deus, os prazeres e a Deus. Não, sirva a Deus, que Deus, Ele te recompensará grandemente, meu irmão. A alegria que vem do Senhor não é passageira, não é momentânea, não é a alegria de uma festa, não é a alegria de um momento prazeroso, de um namoro, de uma menina bonita, um cara legal. Não, é algo que vem do céu sobre a tua vida, que traz, meu irmão, um gozo que flui lá de dentro do teu coração, em que o inimigo não pode roubar, em que o inimigo não pode tocar. Não permita, porque o que o inimigo quer? Corromper e fazer com que aquela pessoa deixe de viver as promessas. Mas quando nós decidimos manter a nossa vida em Deus, nosso coração na presença de Deus,
e fazer da presença de Deus a nossa habitação, meu irmão, a palavra diz que praga e nenhum mal chega à tua vida. O povo de Deus estava ali no Egito, e as pragas vieram, elas tocavam ao povo do Egito, tocava no faraó, tocou até no filho de faraó, mas no povo de Deus não tocava. Havia uma proteção de Deus sobre o povo dele. Deus estava zelando pelo seu povo. Por quê? Porque Deus separou, diga, Deus me separou, para viver com Ele uma eternidade. Amém? O que o inimigo queria? Destruir o povo de Deus. Em todo tempo ele fez isso, não é? Ele sabia que Moisés seria o libertador. O que ele fez? Tentou matá-lo, mas Deus não permitiu. E os caminhos de Deus são tão sobrenaturais, que este bebê foi parar dentro da casa do faraó, e o faraó estava ali, né, cuidando, entre aspas, porque a mãe também, Moisés, estava ali. Deus permitiu que ela cuidasse dele até ficar grande, e depois retornou ali para reivindicar aquilo que era de direito do povo de Deus. É isso que Deus faz. Quando Jesus Cristo estava aqui no mundo, meu irmão, também Herodes tentou matar, mas Jesus Cristo se levantou como aquela serpente no deserto, e como que todos que olhassem para aquela serpente e tivessem sido picados com veneno mortífero, eram libertos e salvos. Assim também hoje Jesus Cristo é levantado na nossa geração, e todo aquele que olha para Jesus Cristo é salvo do pecado e da maldade deste mundo, meu irmão. Levanta Cristo bem alto na tua vida, olhe para Jesus em todo o tempo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e se a nossa vida está nele, meu irmão, nós estamos amparados, guardados, seguros. Pode, meu irmão, ter uma avalanche ao teu redor, olha, águas tão amedrontadoras, como o povo, como os discípulos que estavam ali no meio do mar, naquela tempestade, mas o teu barco não vai afundar, meu irmão. Você vai se manter de pé, porque a tua vida não está alicerçada nos homens, nas circunstâncias, nem neste mundo, mas em Jesus Cristo. Coloca os teus olhos nele, que todas as promessas do Senhor se cumprirão sobre a tua vida, porque ele diz assim: porque a mim se apegou com amor. O nosso coração está ligado ao coração de Deus, porque nós nos apegamos a Deus com amor, porque nós servimos a Deus com amor, porque hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, porque nós amamos o nosso Deus. Nós louvamos a Deus porque nós amamos o nosso Deus. Deus vê. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e poluei a salvo. Mesmo que o inimigo tente contra a tua vida, Deus te livrará e te colocará a salvo, meu irmão. Mesmo que todos se levantaram ali contra Daniel, lançaram ele lá na cova com leões famintos, Deus o livrou e o pôs a salvo, meu irmão. Ao redor dele estavam leões, mas ficaram como gatinhos, não comeram nada naquela noite, e estavam famintos, porque quando Daniel foi solto, e o rei reconheceu que a glória de Deus havia livrado Daniel, ele lançou lá os seus opressores, e aqueles leões devoraram aqueles homens. Então Deus sempre intervém com o teu poder, meu irmão, que com o poder de Deus, a proteção, a guarda, a unção de Deus vai estar sobre a tua vida. Há um muro de fogo ao redor da tua casa, meu irmão, e se o inimigo tentar, ele vai ser destruído pelo poder de Deus. É promessa do Senhor, é promessa. Creia nesta promessa, viva esta promessa, porque assim você amontoará, diz a palavra, brasas vivas sobre a tua cabeça, meu irmão. Porque assim Deus vai olhar para você e vai dizer: este é o meu servo. Ele não é um estranho, ele não é qualquer um, esse é o meu servo, eu conheço, poluei a salvo,
porque conhece o meu nome. Amém? Se alguém bater na porta da sua casa lá e você olhar e ver que é alguém que você conhece, você vai dizer: entra. Mas se é um estranho, não tem como abrir a porta. Então você é conhecido de Deus, meu irmão. Deus conhece você e você conhece ao Deus a quem você serve. Então, meu irmão, essas promessas Deus deixou para a tua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Por isso, ela tem que estar guardada aqui, ó, no nosso coração. Pega a tua Bíblia, fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, que a tua palavra seja plantada, Senhor. Que todas as tuas promessas que eu recebo nesta noite sejam plantadas no meu coração, porque creio, Senhor, que elas são fonte de vida, vida que me livra da morte, dos laços do inimigo, porque eu sou livre, Senhor. O Senhor diz que me livre e me põe a salvo. Eu sou livre, Senhor. Não há artimanhas, não há enganos que possam me prender, porque lá naquela cruz o Senhor me libertou para viver a riqueza da sua glória. E eu creio, Senhor, que viverei neste tempo o teu melhor sobre a minha vida. Senhor, põe a tua proteção sobre a minha casa, sobre a minha família. Sê, Senhor, um muro de fogo ao nosso redor, porque eu creio que nenhum mal, nenhum me sucederá, e praga nenhuma chega na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho. O Senhor é comigo, e se o Senhor é por mim, ninguém pode ser contra. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, porque eu conheço o teu nome, Senhor. Eu conheço o teu nome, Senhor. Tu és o meu Deus. Aleluias.